Bem, dado os avisos, I gave the notices, eu quero que o Túlio coloque na tela para nós. but I want Tulio to put on the Está na screen. tela aí o cartaz de 2026, que ali não está funcionando? Está na we tela, have sim on ou the não? screens, Amém. right, of our Obrigado. 2026 flyer. Eu quero falar dessa visão que Deus me deu I want to talk about this vision that God has given me para 2026. for 2026. Como todos sabem, geralmente no final de cada ano, At the end of each year, eu vou orar a Deus I'm going to pray to God. para pedir a Ele para... Eu peço a Ele, Senhor, fala comigo. I ask the Lord always, speak to me. O que a gente pode esperar What can we await para o próximo ano? in this upcoming year? É óbvio It is obvious que Deus fala se Ele quiser. that God speaks if He wills. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem falado ao I nosso praise coração. God because He has spoken as well. E como vocês já viram, And as you have seen, que cada ano Deus tem falado fortemente aqui conosco. that each year God has spoken to us very Inclusive profoundly. está na tela aí, Túlio, o de 2025. And we have our 2025 flyer as well that we O put que Deus falou in the beginning conosco of para the year, 2025. what Tá He aí. said for us for 2025. Eu não estou vendo lá, eu esqueci o tema, mas aqueles que são de Deus, como é que está escrito aí na tela? Fale alto para me ouvir. Aqueles que são de Deus, Ele irá Those that guardar. are of God, He will protect. E nós não temos experimentado isso esse ano. And have we not Eu não me experienced lembro dos this? outros anos. I Eu don't remember tentei the last buscar years. no meu banco de I dados, mas eu tried não achei. to look for the flyer Mas from the geralmente Deus last tem years, falado conosco quase todos os anos. but the Lord has spoken to us each year. E para 2026, And for 2026, eu acredito que não vai ser it diferente. will not be different. Eu tive um sonho, I had a dream mais ou menos há umas 2 semanas about atrás. 2 weeks ago, E lá em casa, and at my house, quem sonha mais é minha esposa. who has more dreams is my wife. Tem algumas das irmãs aqui que sonham muito. Have any Olha lá, tem sisters as here irmãs, that dream as a lot? profetizas. É? Are prophets of the house. Lá em casa, quem tem esse tipo de revelação por sonho é minha esposa. These people that have the dream E muitas revelations, vezes ela levanta comentando comigo que ela teve um she sonho. comments with me Quando ela about these começa a falar do dreams. sonho, eu já fico com medo. And I start getting scared when she says she has a dream. Eu falo, ai meu Deus. I say, oh God. E às vezes ela pergunta pra mim, você não sonha não? And she asks me, do you not have dreams? Eu digo pra ela, sonho, mas muito pouco. I say, yeah, I do, but a very little. E nesses muitos poucos sonhos que Deus me dá, In these little dreams that God has given me, Deus me deu um sonho para God 2026. gave me a dream for 2026. Deus me mostrou claramente, God showed me clearly, Provérbios capítulo 28, verso 1. Proverbs 28 Está na verse tela aí, 1, que diz assim: that says, o justo é intrépido como o leão. O justo, the the righteous righteous é intrépido como o leão. is like the lion. E o Senhor falou fortemente, claramente nesse sonho comigo. And he spoke very clearly in E ele this disse dream. para mim que o ano de 2026 And he said that in the year of é 2026, o ano da intrepidez e da coragem. it is the year of courage. O 2026 ele se levantará diante de nós It will rise up before como us um divisor de águas. as a division in the E sea. Deus disse para mim bem assim em sonho: And the Lord told me this in the dream. 2026 será um ano em que eu, Deus, 2026 will be a year estou that I, chamando a God, igreja am calling the church para uma postura diferente, for a different posture, para uma postura elevada, for an elevated para uma posture, postura de firmeza, like a posture of para uma postura de firmness, coragem, of courage. para uma postura determinada They have a posture that e is na presença do Senhor. determined in the presence of God. E por isso que Deus me deu Provérbios 28, 1. And that's why God gave me Proverbs Olha para a 28. tela a imagem Look at the image. que declara: o justo é The godly are intrépido as bold como o leão. as lions.
O que é essa intrepidez? And what is this boldness? É uma coragem que não nasce da carne, That is a boldness that is not born mas from ela the flesh, surge do Espírito but de Deus. surges from the Spirit of Não é God. uma ousadia que você vai tê-la humanamente, It is not merely mas você just vai an receber em authority that 2026 you uma receive, ousadia divina but sobre it a will sua be a vida. divine authority over your Deus vai te life. dar coragem, God will give you courage. Deus vai aumentar a sua fé. God will rise up Aleluia! your faith. É uma postura de quem It sabe is a posture of those who know em quem tem crido. who they have believed in. Quando o Senhor me enviou essa imagem When do the soldado, Lord showed me this image of a soldier, do soldado romano, a Roman soldier, em um sonho, in the dream, o Espírito Santo trouxe para mim uma the Holy revelação. Spirit brought to me a revelation. Ele disse assim: o soldado romano He said that the Roman soldier representa o sistema desse mundo. shows us a system of this O world. soldado romano representa o It império desse mundo, represents the entirety of this world, as estruturas deste the mundo structures of this world que tentam impor sobre a that igreja tries to impose over the o church medo, a a fear, opressão an oppression, e a força. and a power, a Os force. soldados romanos não apenas lutavam, como sabemos na história, The Romans did not merely fight, as we know in the mas eles stories, carregavam a imagem but do they poder carried político, the power of politics, do poder econômico of economic e power, cultural que dominava a terra naquela cultural época. power that dominated the world in that time. O Império Romano simboliza um The sistema Roman Empire que emphasizes tentava substituir a voz de Deus. the power that tried to pela voz do homem, substitute pela voz the do voice of sistema. God through a man. Mas escute o que Deus disse. But look at what God A said. palavra de Deus para mim, The word of God for me, a palavra de Deus para você, the word of God for you, a palavra de Deus para a the word igreja of God for the church que vai entrar em that is going to 2026. enter into Ela 2026. declara que o justo It não vai declares se that curvar the righteous will not bend diante do sistema da before the terra, system of earth, mas ele vai se but prostrar it will bend and diante da posture maior autoridade. before the greatest E sobre esta authority. maior autoridade que é de And it is Deus, the greatest vai authority that receber is from poder e God. graça It will receive para grace resistir and os dias power maus. to resist the bad days. 2026, Deus está dizendo para nós: 2026, God is saying o to us, justo não vai the righteous negociar man a will fé. not negotiate with their faith. 2026, Deus está dizendo para a igreja: 2026, God is telling the o church, justo não vai recuar. the righteous will not go O backwards. justo não vai vender a sua The convicção. righteous will not send their, O justo sell vai their se conviction. levantar They como will leão. rise up like a lion. Porque quem levanta com ele Because who rises é o with leão da them tribo de is Judá. the lion of the tribe of Você vai Judah. levantar como And you will leão, rise up like this lion consciente, that is conscious, corajoso, that is bold and courageous intrépido. and bold. A intrepidez do leão não vem da agressividade, The boldness of the lion does not come from his aggressiveness. mas vem da It consciência comes from their da identidade, consciousness of their identity, daquele que você é em of who Deus. they are in God. O leão não ruge para provar a sua The força, lion does not roar to mas show or ele demonstrate ruge their power, porque ele but sabe he quem ele roars é. because he knows who he is. Deixa eu perguntar, tem leão aqui Is there nessa lions noite? in the house tonight? Tem leão aqui Are nessa there noite? lions in the house? E aí Deus encerra And then dizendo para God mim assim: concludes and says, assim será a igreja em this will be the church 2026. in 2026. A igreja que Amen. não será movida A pelo church that medo, will not be moved by mas fear, pela identidade que but ela by tem their em Cristo identity in Jesus. Christ Jesus. Se Amen. prepare Amen. para mudar de Prepare identidade. yourself to Se move and prepare shift para your assumir a identity verdadeira and to identidade na assume sua your vida. true identity. Porque esse ano que vem Because this upcoming será year o ano em que Deus vai will be levantar the year homens e that God mulheres will rise up men and que women não viverão para agradar o that will not mundo. live to please the Eu vou world. repetir isso, merece glória a And this Deus. deserves a glory to God. 2026, 2026, Deus vai levantar aqueles God will raise que up vão se levantar men and não women para agradar o not to mundo, please mas the para world, agradar a but to please Deus. God. Crentes que não serão moldados Christians that pelo will not sistema, be taken by que não the vão system, ficar em casa, that not will stay- mas que will not viverão stay como home, válvula de But escape they will be a valve of do a scalp céu na terra, from heaven to earth em meio a um mundo tomado por incertezas. in a world that is taken by uncertainty. 2026 será muita pressão. 2026 will be a lot of pressure. Muitas A manipulações lot of virão. manipulations will come. Muitas agendas A lot espirituais of spiritual contrárias. agendas that are Tudo isso against. Deus me falou em sonho. That's what the Lord said Mas in Deus dream está to me. levantando uma But geração God is rising a que se generation moverá como that will leões, move like com lions, coragem, with courage, com convicção with e conviction, com and fidelidade.
lealdade ao Senhor. faithfulness to the Lord. 2026 será o ano da coragem 2026 espiritual. will be the year of Para spiritual dizer courage. não To say no ao que destrói to what e destroys dizer sim and say yes para aquele que santifica. to the one Você vai that dizer sim para o practices Espírito holiness. Santo. You will Você vai say dizer yes usa-me, to the Holy Senhor. Spirit. Use Você vai me. dizer enche-me, Senhor. Fill me. Porque é chegado a hora. Because the time has come. 2026 Amen. será o ano em que Deus vai chamar o seu povo 2026 will be the para year that God causes His avançar people to advance enquanto outros vão as others retroceder. will go backwards. Guarde essas palavras. And keep this word to yourself. 2026 será o ano em que Deus vai se It will be the levantar year that God rises em meio às in trevas. the midst of darkness. Guarda essa palavra. And keep this word. Em In 2026, 2026, Deus vai se levantar no God meio will das rise up in the trevas midst of e darkness vai declarar: and will o declare, Senhor é a minha força. the Lord is E my não refuge, temerei. and I will not Levante a be sua voz, afraid. levante Lift as up suas your mãos voice and lift e up your comece a hands exercitar and isso start to que vai exercise acontecer this. em And 2026. that in 2026, Diga: o Senhor é a minha força say, the Lord is my e strength, não temerei. and I will not fear. Porque I shall not fear. 2026 Because será o ano 2026 que Deus vai will be dizer the à sua year that igreja: God will tell His church, fique firme, be firm, fique de pé, be standing, tenha coragem, be courageous, levante a sua get cabeça, up and lift up your head, porque o in your justo, head, because the righteous, porque o justo, because the righteous ele é and intrépido the godly are as bold como o leão. as a lion. Olhe bem para essa foto, Look at this picture very well. porque todas as vezes que você vê Because essa every foto, time you see this picture, de agora em diante, starting today, até todo o ano de until the 2026, entire year of você vai 2026, lembrar dessas you will palavras remember que eu this disse, word, these que words I gave you, 2026 that 2026 será o seu ano. will be your year. Você vai entrar em You're 2026 going to enter into com 2026 intrepidez with boldness, e como leão like a lion, na frente dos in problemas, front of all the na problems, frente dos in inimigos, front of the enemies, declarando que o Senhor é a sua declaring that the força Lord is your strength. e que você não vai temer a ninguém. Amen. And that you will Levanta not fear sua mão e anyone. comece a adorar a Jesus. Lift up your hand and start Só praising quem crê God. nessa palavra. Who believes in this word? Só quem crê nessa Who believes in palavra. this word? Oh, aleluia. Jesus, Jesus, eu entreguei a tua mensagem, o teu I recado. give your message, Lord. Que esta palavra And this word, fique no coração dos may teus it filhos. be in the hearts of your children. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Quantos podem dizer amém?